Do livro Crônicas de Além-Túmulo, do espírito Humberto de Campos, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 5. Judas Iscariotes. 19 de abril de 1935. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa noite de agonia. Acolá está o Golgota sagrado, e em cada silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cédron, silencioso, como se suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação mais íntima com a cidade dos profetas. Eu procurava observar o passado vivido dos lugares santos. Parece que as mãos inconaclas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas, e no meio das fatalidades que pesam sobre o império morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Cédron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os seus discípulos, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. "Sabe quem é este?" murmurou alguém aos meus ouvidos. "Este é Judas." "Judas?" "Sim." Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso de que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportado aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Naquela figura de homem magnetizava-me. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se, para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. "O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes?" perguntei. "Sim, sou Judas", respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações contempla às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito de sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiam os evangelhos não entenderam as circunstâncias e as tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram a nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais nas questões, tinham ainda o seu cargo a salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhando em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. A Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém, meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar a Jesus. Não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas.
Com suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, em seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria de um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez, mais tarde, Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma. O que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que estas coisas atingissem a um fim tão lamentável, e ralado de remorsos presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei à terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa no século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me habitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o opúsculo de perdão da minha própria consciência. E hoje, meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora irmanando com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus passos divinos. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa de poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas, com seus prantos, infinita é sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o cedron rolava sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando o mar morto.